Sejam bem-vindos ao Sala Viva e hoje vamos abrir espaço para uma história que nos ensina a enxergar além do que os nossos olhos podem ver. Vamos mergulhar no universo da ATDEV, a Associação Tubaronense para a Integração do Deficiente Visual, que foi fundada em 2005. Esta instituição, ela nasceu de um sonho, de oferecer dignidade, autonomia e, acima de tudo, oportunidade. Nós estamos recebendo aqui, nos estúdios da UniTV, a Dona Maria de Lourdes Isidoro Teixeira. Seja bem-vinda. Obrigada e boa tarde a todos. Boa tarde. É bom ter você aqui conosco para compartilhar um pouquinho da sua experiência à frente da ATDEV. Sim. Aqui comigo, à minha direita, eu tenho a aluna Manuela. E aí, do seu ladinho, você tem a Gabriela. E juntos nós vamos fazer algumas perguntas, alguns questionamentos para a senhora divulgar um pouquinho do trabalho que é realizado lá na ATDEV. Sim. Certo? Certo. Vamos lá, Manuela. Então, para a gente começar, a gente queria saber qual foi o estalo que uniu o grupo que fundou a ATDEV. Foi numa necessidade de ter um centro de reabilitação aqui em Tubarão. A pessoa que teve a ideia de fundar a ATDEV, ela ficou cega num acidente de automóvel, procurou aqui em Tubarão, não achou, e foi para Florianópolis se reabilitar lá na SIC, né, que é a Escola de Cego. Voltando para cá, conheceu uma professora que era da área da educação especial, e os dois juntos começaram a formar uma equipe para abrir a associação. E entraram em contato comigo, com a minha irmã, e desde o dia 5 de outubro de 2005, a gente está nessa luta aí com a ATDEV, o nosso centro de reabilitação para habilitar e reabilitar os cegos de Tubarão e de toda a região. Hoje você é presidente, é isso? Hoje eu sou a presidente. E já, desde o início, você faz parte dessa história? Sim, eu já fui presidente, já fui aluna, já fui professora, um pouquinho de cada coisa. Tem bastante experiência. Sim. E no início desse planejamento de vocês, qual que eram as maiores carências que a cidade apresentava para as pessoas com deficiência visual? As carências que a cidade apresentava e apresenta ainda hoje é a acessibilidade, né? Nas calçadas, muito buraco, pouca sinalização. Aí quando fazem aquele piso tátil, ainda fazem regular, coloca direto num poste, ou numa lixeira, ou numa placa. Então, assim, de 20 anos atrás para hoje, pouca coisa mudou na acessibilidade aqui do Tubarão. E antes também era algo que nós não ouvíamos falar muito, né? De um tempo para cá que vem sendo um assunto mais discutido, mais trabalhado, até pela mídia e tudo mais, né? Sim. Só que ainda falta um pouquinho mais de conscientização, não é mesmo? Falta muita falta de conscientização das pessoas, né? Das pessoas que, né? Da própria população, que muitas vezes passa pela gente, chuta a bengala, não tem um pingo de respeito, assim, né? Então, ainda falta muita conscientização para essas pessoas que... E a ATDEV, ela tá aí para isso. A gente sabe que vocês atendem pessoas de todas as idades e a gente queria saber como é que são esses desafios de acolher até uma criança que está descobrindo o mundo agora ou um idoso que perdeu a visão mais tarde. Sim, a gente está atendendo crianças, né? A gente tem uma menina lá que tem 6 anos e ela é quase cega, né? Não é totalmente ainda. Então, com a criança que ainda não perdeu toda a visão, a gente faz o trabalho de focar que ela não perca a visão, né? Que o olhinho dela continue trabalhando enquanto ela tem um resíduo visual, né? E o idoso, a pessoa que fica cega, né? Tipo... quando é jovem ou idoso, ele vai para aprender a se reabilitar, né? Aprender a fazer tudo o que ele antes ele fazia, ele enxergava. Agora ele perdeu a visão, é uma nova vida. Ele tem que reaprender. Então a ATDEV está lá para isso, para ensinar, para reabilitar ele, para ter uma vida normal. Porque ser cego não é a gente não fica incapaz. Só a gente precisa de oportunidade e que alguém ensine a gente a ver as coisas de uma maneira diferente.
E desde as coisas mais simples, a Sim. Arte deve estar lá para Sim, conseguir tá lá. inserir essa pessoa no seu cotidiano, voltar Sim. a ter uma vida normal. Sim, Legal. o intuito da nossa instituição é isso. É justamente esse. Atualmente vocês têm muitos usuários, uns 33 usuários diretos e quase 100 indiretos. Sim. E como é feita a busca ativa ou como essas pessoas costumam chegar até a associação? A gente tem a nossa assistente social, né, que ela faz essa busca ativa nas escolas. E também tem um projeto que é de teste de acuidade visual nas escolas, onde eles verificam que tem uma criança que tem um problema de visão, que precisa do atendimento da TDEV, ela é encaminhada para a TDEV, e quando não, ela é encaminhada para o oftalmologista, né, que a gente faz esse tipo de trabalho também. E se precisa de óculos, se for carente também, a gente consegue o óculos também. E é nesse sentido que a gente está atendendo, sim. Sim. E a gente também queria saber, uma das disciplinas de vocês, a gente sabe que é orientação e mobilidade. Ela é o primeiro passo para a autonomia física? Como que funciona essa disciplina? Sim. A orientação e mobilidade ela é muito importante porque quando a pessoa perde a visão, ela fica totalmente perdida, né? No ambiente que ela mora, ela vai reaprender, né? E fora, ela fica totalmente perdida. Que quando eu vou num espaço que eu não conheço, tem muita dificuldade, mesmo eu sabendo andar de bengala, mas é um espaço que eu nunca fui, então tem que ter toda uma habilidade, né? E a bengala é muito importante, porque a gente lá ensina eles a se orientar dentro do ambiente primeiro, né? A reconhecer o ambiente, e depois vai lá para fora para aprender a bengalar, para poder andar nas estradas sozinho. Aí, para isso, o deficiente visual, ele perde a visão, mas só que os outros sentidos dele ficam mais aguçados. Ele tem mais atenção na audição, no olfato, porque a gente está andando na estrada, a gente marca um ponto, aonde eu vou passar por uma farmácia. Aí a gente grava todos os detalhes daquele trajeto para a gente não se perder. Porque às vezes até o próprio cheiro do local ajuda, Sim, né? ajuda. Porque farmácia tem um cheiro característico, né? Isso, e quando assim a área é aberta, a gente consegue perceber, se tu estás concentrado ali bengalando, tu percebe quando é uma área aberta, quando é o estacionamento, então tudo tem que ser nos seus mínimos detalhes. Então, por isso tem que passar por um professor, né, primeiro, para habilitar a pessoa. E acaba ficando até com uma memória boa para memorizar todo esse caminho, né? As características do caminho. Né? Sim. Gabi? Em 2013, aconteceu um marco importante que foi a criação do Centro Educacional Especializado. Acho que você conhece, né? Sim. Com essa mudança de patamar, teve algum impacto na ATDEV que alterou, assim? Sim, porque antes a gente não tinha um espaço, né? A ATDEV, ela está desde 2005, mas só que a gente não tinha um centro de reabilitação, um local onde iria dar as aulas, né, para as pessoas. E em 2013, esse empresário, né, cedeu uma sala ali para a gente e a gente conseguiu realizar o nosso sonho, que é montar o nosso centro de reabilitação, onde a gente oferece ali várias disciplinas. Até puxando o que a Gabi falou sobre a Fundação Catarinense de Educação, eles fornecem 6 professores especializados, não é? Sim. A gente queria saber qual é a importância para a qualidade do serviço prestado e como eles fazem a diferença lá dentro. Sim, a importância é muito grande, porque nós temos o professor de Braille, né, que vai ensinar o cego a ler e a escrever o Braille. E o Soroban, que é a matemática do cego, que é um ábaco, né, no japonês, não sei se alguém já viu, mas é mais ou menos assim. E tem a orientação e mobilidade, né, que é muito importante também para a reabilitação. O AVA, é o ensinar o deficiente a fazer os serviços da vida diária. Como desde escovar o dente, fazer um café, varrer uma casa, que depois perde a visão, tu perde, né? Tudo, né? Então, assim, lá a gente fazer uma comida, tudo que o cego precisa fazer dentro de uma casa, no AVA oferece. E a gente tem também educação física, né? Que a professora também faz lá uns alongamentos, uns exercícios. E a informática, né? Que a informática também é a informática inclusiva, né? Que tem programa de voz no computador, tem o teclado em braille também.
aonde possibilita do deficiente visual ele se reabilitar e ter uma vida normal. E por fim, olhando toda essa trajetória, essas conquistas, qual que é o sentimento de ver essa associação se tornar uma referência de proteção social especial de média complexidade? Olha, é uma grande emoção, porque assim, ó, é um sonho que a gente está desde o primeiro dia que a gente abriu a TDEV, e para mim mudou a minha vida que 100%, né? Eu também era uma pessoa que eu nasci com uma doença degenerativa na visão e eu perdi a visão. Hoje eu não enxergo mais nada. Então eu precisei de reabilitação e também agora com a TDEV eu também consegui me reabilitar e é de suprema importância a TDEV em Tubarão. Maravilha. Nós vamos dar uma pausa para o intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o Sala Viva, conversando hoje com a diretora da TDEV. No bloco anterior, nós conhecemos as raízes desse trabalho que é essencial para a sociedade. Agora, nós vamos focar no presente e no horizonte que se desenha. Afinal, promover a inclusão em um mundo cada vez mais digital e acelerado exige inovação, parcerias sólidas e uma resiliência inabalável. Vamos entender agora como a tecnologia e a sociedade podem e devem colaborar para que a barreira da visão nunca seja uma barreira para a vida. Vamos lá? Então, agora a gente falou muito sobre a reabilitação física, mas a gente queria saber como que funciona o psicológico, até qual é o papel da psicologia para uma pessoa que acabou de receber o diagnóstico de perda de visão. A gente tem lá na TDEV a psicóloga, que ela faz esse trabalho, tanto com o aluno como com a família também, porque a gente sabe quando vem um diagnóstico de que meu filho perdeu a visão, vai perder a visão, a gente sabe que é uma notícia que não é muito agradável, né? Mas assim, com a TDEV lá, com a psicóloga, a gente também consegue, né, atender a criança, o adolescente, o adulto, com muito amor, com muito carinho, eles são acolhidos. E ali, elas fazem um trabalho assim, de excelência, assim, para que o aluno seja acolhido e a família também. Muito bem, não só o aluno, mas a família muitas vezes precisa de bastante suporte. Sim. Uhum. E para completar a pergunta que eu já tinha feito, no âmbito assim, de política pública, o que ainda falta em termos de acessibilidade na cidade para que os deficientes, os alunos se sintam 100% seguros? Bom, quanto a isso é complexo, né? Porque a cidade ela não está preparada, né? A gente sabe, como eu falei anteriormente, ali as calçadas, muita dificuldade para o cego. Tanto quem enxerga também está caminhando e para o cego fica mais difícil, né? Porque é muito buraco, a gente a qualquer momento pode cair, pode virar o pé. Então, assim, ainda precisa muita coisa ainda para que tenha uma cidade acessível. E precisa de uma ação do poder público, precisa. Mas também da sociedade. Uhum. Né? Porque cada morador ou cada dono de loja fizer a sua parte, fazer a sua calçada padrão ali, tudo melhora, né? Aí precisa de um conjunto, né? Não só o poder público também, né? Sim, isso mesmo. Já falando de alguns problemas, a gente queria saber quais são os problemas invisíveis que vocês enfrentam, que a gente não imagina. Os recursos da TDEV hoje, eles vêm de onde? Hoje a TDEV, ela tá focada no... A gente tem um convênio com a Fundação Catarinense, com a Prefeitura na área da assistência social. E a gente também faz... Aí tem o Caritas, né, que a gente vai fazer um bazar agora também. Tem a Colégio Deon, que nos ajuda com o Arraiá Solidário. Tem o nosso almoço, que a gente também promove. Alguns bingo, que a gente faz também. É nessa maneira que a gente está vivendo. E quando a Manu, ela pergunta sobre essas questões que muitas vezes são invisíveis, que não estão aparecendo dessas reais necessidades. Sim. Se alguém quiser colaborar, o que a TDEV está precisando
Ó, a TDEV hoje, o nosso foco maior hoje, o nosso sonho, né, que a gente é ter uma sede própria, porque a gente está lá no 4º andar, a gente tem que subir vários lances de escada e a gente sabe que muito deficiente tem também problema motor, né? E os idosos tem também. Os idosos, isso. Então, assim, ó, a nossa meta é conseguir um terreno para fazer a nossa sede própria. Como Hoje. tu falou das ajudas, a gente viu que o pedágio e os eventos sociais são marcas da ATDEV, né? Sim. Como que é a recepção, assim, das pessoas que vocês encontram nessas abordagens? Elas são respeitosas? Sim, são. Tem muita gente que ignora, mas tem pessoas que ajudam. E agora, sábado, a gente teve o pedágio também. As pessoas não tiveram ali a moedinha para dar na hora, depois fizeram um Pix. Isso aí é muito gratificante para a gente, porque elas levaram o folder para casa e em casa fizeram o Pix. Então, é muito gratificante para a gente, que está o nosso reconhecimento. E tem muita gente que ajuda de forma voluntária? Olha, Fora esses profissionais da prefeitura, de psicologia, os professores, como é que é? Não, assim, nossos professores são cedidos pela fundação e alguns funcionários são pagos com recurso da prefeitura ou com os nossos próprios recursos. Tem alguns voluntários que fazem parte da nossa diretoria também, né? Que a diretoria é todo voluntário. É dessa maneira que a gente sobrevive. Mas na questão de para dar aula, para oferecer alguma atividade, né? Porque às vezes a pessoa, quando ela é recém-formada, é difícil o mercado de trabalho abrir oportunidades, né? Sim. E de repente um serviço voluntário, ele acaba ajudando a pessoa a ter experiência, né? Não, a gente está aberto para isso também, sim. Qualquer profissional que queira atuar em alguma área lá na TDEV, a gente está aberto também. A senhora lembra o endereço para passar? A gente está na rua Esteves Júnior, edifício esquina, número 22, sala 310, 311 e 312. Fica no naquela, 4º andar. Na esquina, fica na Beira-Rio, Isso. Né, em cima da RH Joias, Isso, é isso? em cima da RH Joias. Bem fácil de achar. Bem fácil. E como a informática educativa tem sido utilizada para incluir os usuários no mercado de trabalho? Olha, a inclusão digital, ela veio para ajudar, né? Então, assim, nós temos lá nos nossos computadores o programa de voz, tem as lupas, né, para os que são baixa visão, e no celular, né, a gente também coloca o programa de voz no nosso celular e a gente pode interagir também como todos. Então, é muito importante a tecnologia hoje. Nesse assunto de tecnologia, tu até comentou, eu acho, do Soroban, o abaco japonês. Sim. Que ele, hoje em dia, é uma das oficinas principais oferecidas, né? Sim. Por que tu acha que o ensino dessa ferramenta é um diferencial para as pessoas com deficiência visual? É porque ali o Soroban, ela trabalha a memória, né? Deixa a memória ativa, a gente aprende a fazer as contas ali. E é muito importante, porque quando tu perde a visão, tu não consegue fazer uma continha ali escrita no papel. Aí tu quer fazer uma continha, tu vai no Soroban ali, tu consegue realizar as operações matemáticas, né? Então é muito importante. São coisas básicas que a gente não percebe, né? Não. E voltando naquele assunto de doações, como a comunidade, além dos Pix, a gente pode ajudar com doações em conta corrente? Como funciona? Sim, além do Pix, a gente tem o Pix, né, para fazer ali, quem quiser fazer, né, tem o QR Code nos folders que a gente tá distribuindo. E se quiser ir lá na TDEV também, conhecer a nossa entidade, a gente também está de portas abertas, né? Uma coisa que eu gostei da gente ter comentado foi essa questão de ser voluntário, né? Sim. A gente está de portas abertas. Quem quer, né, fazer algum tipo de trabalho lá com nossos alunos, são bem-vindos. Vocês têm uma frase muito forte, que é: olhe-me com dignidade, dê-me oportunidade. Sim. E isso faz refletir, assim, vocês sentem que o comércio, as empresas de Tubarão estão prontas para receber as pessoas com deficiência? Olha, muitas vezes estão, assim, né? Eu não encontro, eu nunca fui, assim, discriminada por eu não enxergar, nunca... Eu sempre fui tratada com muito respeito. Muitas vezes as pessoas até falam, né? Ai, coitadinha, não deixa caminhar sozinha, mas a gente não é assim. A gente não é nenhum coitadinho, a gente tem capacidade, né, de ir e vir. Temos as nossas limitações. Eu acredito que muitas vezes as pessoas não é que elas não queiram tratar a gente com dignidade, mas é porque muitas vezes elas também não sabem como tratar um deficiente visual. Então, né? Sim. Talvez não tenha maldade.
E assim, para o futuro, além da sede que vocês planejam, qual é um outro sonho que vocês têm para a TDEV? Olha, eu acho que o sonho maior é isso, ter uma sede própria, né? Porque... E que a gente consiga, né, tá sempre ajudando as pessoas com deficiência visual, porque a gente sabe que é difícil, assim, a gente não quer, né, que ninguém perca a visão, mas a gente torce para que tenha sempre, quando a pessoa for procurar, encontre sempre um lugar que aceite ela como ela é, que dê o respeito, devido acolhimento, né? É isso que a gente... Maria de Lourdes, você citou agora há pouco a ajuda do Colégio Deon na questão do Arraial Solidário, isso, que acontece no Farol Shopping, né? Como tem sido esse evento para vocês nos anos anteriores? Vocês geralmente ficam na barraquinha da pescaria, né? Isso. Como tem sido? Os recursos têm sido bem-vindos, utilizados em que área? Sim, olha, o recurso dessa festa da Arraial Solidário, ele é muito bem-vindo, porque é um dos eventos que a gente mais arrecada, né? Porque ali a gente pode comprar os nossos materiais, lanche para os alunos também, pagar algumas contas que, né? Muitas vezes, né, o que a gente faz não supre as necessidades, né? Então, assim, olha, de grande importância o Arraial Solidário para nós. E esse ano vão estar presentes novamente. Sim, esse ano, sim. Graças a Deus, a de gente vai novo, repor na barraca da pescaria. A gente Vamos conta lá. com a presença de todos, né? Então, tá. Gabi? Para encerrar, se agora numa parte menos técnica, mais emocional mesmo, o que tu diria para alguém que acabou de descobrir que perdeu a visão, que tá com essa deficiência visual e tá com medo do futuro, assim? Olha, o que eu diria é assim, eu já passei por isso, eu lutei para que, eu custei aceitar que um dia eu ia ficar cega, porque eu fui perdendo aos pouquinhos, então eu sabia da minha realidade, que um dia eu não ia enxergar mais. Só que foi difícil para mim aceitar, eu não me aceitava de jeito nenhum, mas depois que conheci a TDEV, conheci o pessoal da TDEV, o meu esposo hoje, que é deficiente visual também, a minha vida mudou. Então eu digo assim, para a pessoa que hoje está cego, ficou cego, perdeu a visão por algum motivo, não desanima, porque isso é uma fase que vai passar. A gente está aí de portas abertas para receber o deficiente visual e fazer com que ele tenha uma vida 100% normal, com as suas limitações, mas... Encarar com garra, coragem, com fé e coragem. Persistência, fé e a ajuda da TDEV. Sim. Bom, foi um prazer ter a senhora aqui conosco. É uma pessoa extremamente carismática, querida, que a gente adorou conversar. Obrigada. Muito obrigado, né? E vamos participar do Arraial Solidário, Sim. sem dúvida, e visitar a barraquinha para colaborar com a TDEV. Tá bom, a gente conta com a presença de todos vocês e muito obrigada. Obrigado também. Tchau, tchau, pessoal.